acontecer, vai acontecer nesse início de 2024. A tônica é as duas situações, certo? Trabalhar com as possibilidades que a gente tem em cima daquilo que eu penso sobre o futebol, do meu modelo de jogo. Eu acho que a gente pode conciliar as duas situações, de ser um time aguerrido, dentro daquilo que a gente está proposto a fazer. Então, eu vou fazer a segunda pergunta, porque ela emendada nessa questão. Isso não vai ser colocado em torno do campeonato. Não vai acontecer isso na lacada, então. As duas coisas. Vai acontecer isso desde o começo do processo. O que acontece? Nós estamos um pouco atrasados, em função, nós não vamos esconder nada de ninguém, né? A gente tinha um planejamento de contratações, de orçamento, caso a gente vencesse a copinha, era algo importante para nós, do lado econômico, do lado... A gente teve duas situações em cima da copinha. Primeira, que a copinha valorizou o nosso jogador por ter chegado na final, jogadores que a gente não conseguiu manter no clube em função da questão financeira, e também a gente não conseguiu trazer jogadores em função do orçamento que a Copa do Brasil não podia ter dado. Tá? Esse é um porém. Mas, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente tem um plano B, a execução. Atrasou um pouquinho, mas dentro daquele processo a gente vai fazer em cima do modelo de jogo, sim, a princípio, dentro das possibilidades que a gente tem. É isso que eu acredito. Daqui a pouco não jogadores tão conhecidos, mas jogadores que a gente foi buscar no mercado que tem o perfil do meu modelo e o perfil da realidade do clube. É assim que a gente vai fazer. O perfil você já sabe, é um futebol ofensivo, a gente vai tentar um futebol que constrói, é um futebol também com a identidade do clube, identidade da cidade, da comunidade. Aqui é uma cidade do trabalho, né? Tem que ser um jogador trabalhador, tem que ser um jogador operário. Então, assim, tudo a gente vai juntar dentro desse contexto todo, dentro do processo, e vamos fazer isso desde o início do trabalho. A gente iniciou o trabalho pensando nisso e é assim que a gente vai fazer. Professor Dodon, com todas essas dificuldades, né, até no final do início da Copa Santa Catarina no ano passado, se falava que o Concórdia ia ser um saco de pancadas. Não se esperava, da campanha que fez no estadual, não foi tão bem, poderia ter passado, faltou questão de 2 pontos para passar para a segunda fase do Brasileiro da Série D, mas se esperava que o Concórdia, a expectativa de algumas pessoas e de alguns torcedores, que o Concórdia ia fazer. Resumindo, um fiasco, na Copa Santa Catarina chegou à final e o título não veio, aí é uma outra questão. O torcedor pode esperar o que desse time? Por todas essas dificuldades que se tem, que a gente sabe que vem já se arrastando há um bom tempo, mas o que o torcedor concorrente pode esperar dessa equipe com todas essas dificuldades por início de temporada? A gente vai fazer um time muito competitivo. Isso pode ter a certeza. Quando nós estamos entrando aqui, colocando o nosso nome em jogo, os atletas estão colocando o nome dele em jogo, o presidente está colocando o nome dele em jogo, a direção toda, a gente vai fazer um time muito competitivo. Cada competição a gente aprendeu dentro do ano. O estadual fez a gente aprender algumas coisas. A própria Série D fez a gente aprender outras coisas. E a Copinha fez a gente aprender também. Então a gente foi evoluindo no processo todo. Para você ter uma ideia daquilo que eu estou falando, a gente perdeu muito ponto em casa para se classificar na Série D. Essa é uma coisa que todo mundo sabia. Empatamos muitos jogos em casa. No próprio estadual foi isso. Na Copinha, não. Nós classificamos porque nós fizemos o nosso dever de casa. Foi algo que a gente aprendeu. Então, assim, pode ter certeza que a gente vai tirar tudo de lição as competições que a gente teve no ano passado e vamos aprimorar para esse ano e pode esperar um time muito competitivo. A gente não vai prometer resultado, porque resultado a gente não controla, né? Vai fazer parte do campo. Mas o que a gente vai prometer é ser um time muito competitivo. Isso pode ter certeza que a gente vai fazer. Professor, em relação à partida de estreia diante do Internacional, como é que você já está projetando? A gente sabe que você não está ainda totalmente com o grupo completo, tem um jogo treino no domingo diante do Ipiranga, mas projetando a estreia diante do Internacional de Lages, o que você já sabe do nosso próximo adversário? A gente não sabe muita coisa vou te confessar, do Inter de Lages também. A gente sabe, pelos meios de comunicação também, que eles estão numa situação parecida com a gente. Né? Essa é a informação que a gente sabe. Então, assim, o que eu falo para os jogadores agora nesse início de preparação, certo? Eu falo para os jogadores que nós temos que correr contra o tempo. Nós começamos atrasado sim, e nós temos que correr contra o tempo. Nós vamos ter que fazer algo a mais do que nós viemos fazendo e aproveitar ao máximo o tempo que a gente vai ter.
e isso eu acredito que eles também vão fazer a mesma situação que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que são equipes que estão semelhantes, pelas informações que eu tenho com a gente. O que a gente tem de vantagem um pouco, eu acredito que a gente conseguiu manter o nosso pilar, né? Aí os nossos 4, 5 jogadores que já vêm no processo todo, isso foi importante para a gente também. E a gente, mais uma vez, olha lá, nós vamos fazer um time muito competitivo, estou muito motivado, os jogadores estão motivados, né? Se tem algo aí que daqui a pouco saiu externamente aí que os jogadores daqui a pouco estão fazendo corpo mole, em função de alguma coisa de salário, não, pelo contrário, estão trabalhando muito, estão muito empenhados e a gente vai fazer uma grande competição do lado competitivo, pode ter certeza disso. Deixa eu lhe perguntar, quantos jogadores você tem hoje da base e quantos estão aqui que não assinaram contrato, ainda estão em avaliação de indústria, quantos da base? Hoje nós temos no nosso treinando com a gente, são 27 atletas que estão treinando com a gente. Um jogador está para chegar ainda, já que já também vai ser daqui a pouco anunciado. São 28 nesse total aqui que vai chegar na segunda-feira. 29. É? 29 vai chegar. Com a chegada, né? 29. Então, da base, se eu não me engano, são 9, né? 9, são 9 atletas da base. Tá? São contratações, são 7 com esse novo que vai vir. Então, assim, dentro desse contexto aí, a gente tem um grupo, está em formação, alguns atletas, né? Mas tem jogadores remanescentes. Então, a ideia é essa, mais uma vez, aqui é mesclar jogadores que já estão no clube, jogadores novos, com energia nova, jogadores da base, experiência com juventude. Eu acho que tem que ser uma mescla de tudo. Esse eu acho que é o segredo do sucesso, né? Então, esse é o objetivo nosso. O nosso objetivo de trabalhar hoje é com 28 atletas. Tem atletas daqui a pouco que estão sendo avaliados da base também, então, dentro desse processo todo que a gente está fazendo, mas assim, que a gente vai bater aí, até que aí são 4 goleiros, são 25 jogadores de linha, com mais 4 goleiros, são 29 no total. Com essa formação e com esse espírito, não cair ou almejar algo a mais, com esse grupo que você tem, almejar algo a mais? Aqui, dentro do clube, todo treinador, ou todo jogador, enfim, todo clube, ele briga para ser campeão. Se nós vamos falar aqui que nós não vamos brigar para ser campeão, todos os times estão entrando para brigar para ser campeão. Mas o objetivo principal do clube, né, traçado por nós aqui da comissão técnica junto com a direção, é permanecer, não é nem permanecer, é conquistar a vaga da Série D mais uma vez no calendário. Esse é o objetivo nosso do Concórdia, vamos trabalhar para isso. Vamos almejar ser campeão? Vamos, nós estamos buscando para isso, nós entramos para ganhar jogos, entramos. Mas o objetivo principal do clube é manter-nos na série D do Campeonato Brasileiro. Esse é o principal objetivo do estadual. Minha pergunta para os dois, Gilberto. Gilberto, primeiramente, a questão do empréstimo do Colete, o Vini, né? Para o Volta Redonda, a questão de foi empréstimo já com intenção de venda, poderá haver recurso do Concórdia, e com relação a desse amistoso, se ainda antes da competição mais amistosos estão agendados para a preparação da ritmo para aqui. Então, o amistoso que nós temos agendado é agora domingo, e dia 13 é a volta do Ipiranga aqui, se o gramado estiver em condição. Se tiver, a gente já vai fazer aqui, senão vamos lá de novo, nós precisamos de 2 amistosos no domingo. E em relação ao Vinícius Moura, com a negociação de Volta Redonda, eles compraram 10%, o valor de R$100 mil, em 3 vezes, no recurso, assim que o departamento médico a liberar, vai ser pago a primeira parcela. E com a opção de compra depois de mais 60%, que esse jogador também não é 100% do clube, é metade dos empresários. Aí eles abriram a mão nesse primeiro momento para fazer a negociação, mas eles vão ficar com 45% do restante e mais 30% no final, se eles optar pela compra de 60%, e depois 30% para 15% do empresário e 15% para o clube. A respeito como é que você pretende utilizar os atletas oriundos da base? Você pode estar trabalhando com isso com 9. Na Copa Santa Catarina, muitos jogadores foram utilizados. E agora no estadual é uma competição totalmente diferente da Copinha. É um tiro curto. Como é que você pretende utilizar esses jogadores que vêm da base? O campo vai falar, eu falei isso com os atletas, né? Para mim, não importa a idade, é o campo que vai falar. Se o menino tiver 16 anos e tiver condição de jogar, ele vai jogar.
a mesma situação do jogador daqui a pouco de 36 anos, como a gente tem aí no grupo. Se ele estiver correspondendo e ajudando, ele vai jogar. Faz parte da formação do atleta, né? Daqui a pouco ficar no banco de reserva, daqui a pouco entrar 15 minutos, daqui a pouco entrar 20, ou daqui a pouco ser titular e ser o camisa 10 da equipe, como a gente tem 2 meias aí, oriundos da nossa base, são jogadores com muito potencial. Na medida do possível, nós vamos poder usar. É o campo que vai falar. Eu falei hoje para os atletas que nós temos que ser muito competitivo entre nós temos que ser solidários, mas ao mesmo tempo muito competitivo, brigar, uma briga sadia pela posição, e não importa a idade. Isso é uma coisa que a gente está plantando isso dentro da filosofia do clube, não importa a idade, o campo vai falar mais alto. Se corresponder, vai jogar sim. O que você percebeu no ano passado é que o teu time joga com uma forte marcação na cancha e explora muita velocidade, você tinha 3 velocistas lá na frente. Você perdeu 2 na meia cancha. Esse reforço vem no mesmo nível, que é digamos assim, uma imagem da equipe do Concórdia, uma fortíssima marcação na meia cancha, e você perdeu lá na frente também os velocistas. Se esses jogadores que estão vindo se encaixam nesse perfil ou um pouco diferente? Nós tentamos buscar isso dentro da possibilidade que a gente tinha, né? O que a gente trouxe? A gente trouxe 2 jogadores com esse perfil de marcação. A gente tem agora, trouxe o Nadson, né, que é um meia mais clássico, que a gente não tinha, era uma necessidade que a gente não tinha dentro do clube, o camisa 10, o Nadson, e a gente acabou trazendo um jogador hoje diferente do que a gente tinha de proposta, que era algo que eu queria muito na Copinha e a gente não teve. Mas a gente vai ser um time competitivo, jogadores competitivos no meio vão ter também. O próprio Menezes que veio, jogou contra a gente tinha observado ele, é um jogador competitivo, tinha algo também que a gente não tinha, é um jogador que tem uma boa bola aérea, a gente tinha uma forte marcação no meio, mas não tinha uma bola aérea, tanto que a gente acabou sofrendo um pouquinho agora na final, é algo que a gente detectou, e agora a gente conseguiu trazer um jogador que tem esse perfil também, que tem uma boa bola aérea, dentro do meio campo também. Então, assim, eu acho que a gente agregou algumas coisas. Claro que a gente vai saber isso dentro do campo agora. O futebol ele é momentâneo, né? Daqui a pouco nós tivemos jogadores num bom momento aqui, dentro da Copinha. Espero que os jogadores que estão chegando, a gente consiga também transformar o momento deles, seja no mesmo nível ou até superior àqueles jogadores que estavam aqui. Duas perguntas, eu posso fazer 3, né? Já fez 3. Eu quero perguntar também para o Gilberto, os 2 Gilberto, que quiser responder. Mas antes disso, eu queria perguntar para você como é que é trabalhar com um jogador que não tem como sustentar a família no final do mês. Ou se o presidente quiser falar. Posso falar? Você bem que, Gilberto, eu já comentei que quem veio para cá entendeu a situação do clube e está aqui porque aceitou a função. Sim. Tá? Uma das coisas que a gente tinha aqui de bom até pouco tempo atrás era o não atrasar salário. Tá? Muito bem. Nós atravessamos o ano passado um ano terrível, tá? Em todos os aspectos, tá? Menos dentro de campo. Por quê? Porque nós não tínhamos arquibancada, nós começamos um campeonato aqui a 41 graus de calor, 3 da tarde. Tá? Vocês, só para ter uma ideia, tá? O que significa você poder, uma iluminação. O ano passado, na Copa Galo, nós arrecadamos 2 toneladas e 300, ou 2,3 toneladas, né, de alimento. Esse ano, praticamente nada, porque a gente fazia jogos só à tarde. Não tem condição de você querer que o público que trabalha venha para o estádio. Então, nós sofremos porque perdemos em arrecadação, tá? Tivemos que readequar toda uma situação. Existe uma situação econômica complicadíssima. Tá? Isso não é um problema do Concórdia, é um problema do Concórdia, da Progetec, da A, B, C. A gente viu, sabe como é que está o mercado, a gente conversa com banco, conversa com empresa, tenho colegas da minha profissão, está todo mundo sofrendo. Tá? Então, isso é um problema que reflete diretamente no orçamento do clube. Tá? Agora, é difícil você trabalhar quando você não recebe o salário. A cobrança lá dentro de casa é grande. Então, o que a gente tem feito? Dentro do pouco que a gente consegue, é buscar atender aqueles mais necessitados. Tá? Agora a gente está numa situação aí, né, para negociar o nosso ônibus. Tá? A gente chegou à conclusão de que ele vai ser muito pouco utilizado.
nesse ano. Nós temos seis viagens do Campeonato Catarinense. Se classificar tem a 7ª, a 8ª, tá? Mas esse é o limite do uso do ônibus, né, no ano de 24 no Concorde. Então, por que você vende, hoje o custo dele é mais ou menos 800 mil. É o dinheiro que nós precisamos para colocar em dia. Tá? Então, quando você para de dever, você consegue facilitar a tua vida também. Você motiva o atleta, você resolve o problema dentro de casa. Tá? Então, esse mais ou menos é o panorama. Tá? A gente tem essa rifa aí que a gente está andando também, que é uma coisa que a gente precisa né, agora resgatar esses valores. Nós perdemos o patrocínio da Copédia, nós temos 4 empresas hoje de fora de Concórdia que nós estamos tratando para trazer recursos, tá? Cordilheira, Curitiba, Chapecó, Xaxim, tá? Só para vocês terem uma ideia, às vezes, tá, as pessoas de fora acreditam mais no futebol do que a cidade, própria cidade que a gente está. Dessas 4, uma já é o suficiente, tá? Mas a gente tem a possibilidade de 2 ou 3, tá? Então, de fora, né? De fora. Parcerias com base também, então isso está atraindo, a gente fez um trabalho legal de base, isso está chamando a atenção e o pessoal também está enxergando isso como uma possibilidade, tá? Então, a gente está buscando recursos, tá? O que nós precisamos? Nós precisamos agora com a arquibancada nova, tá? Nós precisamos que o público volte ao estádio. Agora não tem desculpa de calor, não tem desculpa de chuva, né? Então, é uma condição. A outra condição, aí depende muito de vocês também. A imprensa tem que fazer o papel deles e muito forte. É sócio-torcedor. Como é que nós vamos fazer um campeonato com 200 sócios-torcedor quando um Criciúma tem 12, 13 mil, Chapecoense está indo para 12 mil, uma campanha para isso? Então nós não podemos ficar sossegados achando que o dinheiro brota nas valetas, aí sai debaixo da arquibancada. Nós temos que fazer uma coisa coletiva e juntar forças. Pô, tá? Vocês da imprensa, muito mais importante do que nós, tá? Para que faça com que o torcedor venha, faça com que o torcedor se associe ao clube. Facilite a nossa vida. Entendeu? Eu posso colocar um jogador a mais dentro do plantel que o Lucas precisa quando eu tenho esse recurso. Senão, o que nós temos que fazer? É jogar dentro de uma realidade. Aí depois vem a cobrança. Mas o time é fraco, o time não sei o que, falta o cara aqui, falta... Sim, mas de onde é que vem dinheiro para sustentar tudo isso aí? O que não é visto não é lembrado. Eu só gostaria de pedir para a direção do futebol, a direção e o próprio técnico, de que nos mantivesse informado sobre a agenda da semana. Por exemplo, segunda nós vamos treinar tal hora, tal local, vai ser físico, não sei o quê. Só coisas simples. Quando é fechado, o treino é fechado, o treino. Se nós não tivermos informação e nem podemos ir lá assistir, é difícil fazer. Essa não pode cortar nesse aspecto. Por exemplo, tem um jogo treino agora, domingo, nós precisamos saber que vai, apesar de alguns contatos, não foram assinados, só que assim, a imprensa dirigida está perguntando por nós. E o que a gente responde? A gente passa por desinformado, entendeu? Eu acho que... E vai um time para lá e alguém vai entrar em campo. Então, se puderem... passar essa informação. Olha, nós conversamos isso quando fui apresentado como treinador aqui. E eu, em nenhum momento... Aí não cabe ao treinador. Em nenhum momento eu cortei qualquer tipo de informação. Inclusive de treinos abertos. Falei, pode ir lá, pode compartilhar. Isso foi uma situação minha aqui que não tem. Eu divulguei a relação de convocado 2 dias antes dos jogos, enfim, assim, isso não foi um problema meu, do treinador. Então aqui nós estamos abertos aqui para ajudar, vocês me pediram isso e eu atendi, certo? Aí foi alguma comunicação no meio aí que a coisa não aconteceu, mas em função do treinador está aberto. A convocação. Veio até uma cobrança, né, Lucas, de como é que está o departamento médico, essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser restrita ao clube, tá? Até porque você não sabe se tu vai recuperar o cara, não vai, que tipo de... O Celo está retornando, né? Não, o Celo fez uma cirurgia de cruzado. Cruzado. Não tem uma informação concreta. Nem o médico não sabe. Está em recuperação. A previsão é fevereiro. Não, mas é 6 meses a cirurgia, tem informação. O Celo a gente não conta ele pro estadual. Não. Dentro do nosso planejamento da comissão técnica, não conta o Celo no estadual.
É o único, né? É o único. Mas ele fez a cirurgia quando? Não, mas é 6 a 7 É meses. 6 meses. 6 meses, mas Mas já aí tem é uma 3, né? situação assim, que o departamento médico também não consegue prever uma O volta. retorno dele é para março. Presidente, uma questão, com todas essas dificuldades de manter estar montando a equipe principal que vai disputar o Catarinense, primeiramente, depois vai se pensar, claro, no brasileiro. As categorias de base vão ser mantidas das formas também que está, ou vai ter alguma redução nas categorias de base também? Muda a coordenação, o coordenador saiu, então tem mudanças. O objetivo do clube é manter. Tá? A gente tem que trazer um coordenador, tá? Com a saída do Ney, né, a gente abriu esse espaço aí, então agora a atividade começa lá por março, né? Então, nesse período aqui de janeiro, fevereiro, a gente deve trazer um coordenador, tá? Mas a ideia é manter, tá? Manter o 17, o 15, toda a base escolinha, do 10 ao 14 rendimento manter também. Eu fui um dos caras que mais brigou pela base, tá? Por que eu brigo pela base? É daí que vai sair o sustento do Concorde, tá? Não é trazendo jogador. Nós tínhamos uma época, eu sempre falo aqui dentro, nós éramos recicladores de jogadores. Nós tínhamos os jogadores que não serviam para os outros, tá? Assim era no 20, assim era no profissional, assim era no 17. Hoje nós estamos chegando no 17 com atletas da região, tá? Então nós já temos uma coisa maturando. Daqui um pouquinho, mais um ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos começar a ter os nossos atletas, vai servir ao profissional, vai servir para munir os outros clubes maiores com esses atletas e o clube se também munir financeiramente. Então, esse processo é um processo de 6 a 8 anos, tá? E a gente começou isso 2, 3, 4 anos atrás. Então, vamos manter a base sim, tá? E a gente até vai buscar recursos para que a base tenha uma sustentação, uma autossustentação. Nós concluímos um projeto da base no Ministério dos Esportes em dezembro, tá? É um valor de 630 mil que a gente conseguiu. Já estamos com outro captando, mais um de 630 mil, já tem uns 80, 90 mil captados já, então agora dia 12 deve ter a liberação. Esse dinheiro, mais os patrocínios, mais a escolinha social, a gente mantém a base, tá? E nós temos que pensar separadamente daí no profissional. Então, esse é um outro recurso que a gente tem que buscar. Presidente, parece que vai vir, o senhor deu uma entrevista para os colegas de imprensa a respeito de emendas parlamentares que estariam para vir no valor, se eu não me engano, de 300 mil, de 2 deputados. Que pé está essa situação? Bom, nós tivemos ano passado uma emenda através da deputada Carolina, né, Detoni, uma emenda de 900 mil. Esse dinheiro já chegou nos cofres da prefeitura, tá? Nós tivemos um problema de repasse no ano passado, para que viesse para nós, tá, para cobrir as despesas da Copagal. Não chegou até os nossos cofres, tá? Existe o compromisso do prefeito, a gente conversou, de repassar no convênio que a gente tem agora para 2024. Também tem uma outra verba, que é do nosso deputado Mazzocco, né? Isso provavelmente vem em abril, tá? Que é 350 mil também. Então, vindo esse valor, metade disso deverá vir para o Concorde. Obviamente que eu não posso ir lá abrir o cofre da prefeitura e tirar o dinheiro. Então, também acredito que o Rogério, né, o prefeito, ele cumpra com o dever dele, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, trazendo recursos através do futebol para dentro de Concorde. Tá? Só que essa coisa da coisa privada para público nos acarreta um preço, às vezes, muito caro. Porque nós temos que pagar as contas para depois reaver o recurso. Então, isso também é um fator que nos prejudicou no ano passado. Tá? Então, a gente podia estar pagando salário, nós estamos pagando hotel e pagando arbitragem, não sei o que, da Copagal. Então, o bolo aí é complicado de gerir, tá? Então, o que tinha de cabelo aqui, eu acho que até o final do ano vai tudo, né? Mas a gente vai dar conta aí, vocês podem ter certeza que a nossa confiança no Lucas, né, no treinador, no nosso grupo de jogadores, tá? É muito grande, tá? Às vezes é melhor você ser o patinho feio do que você ser o grande protagonista da coisa, né? Eu esperava demais de você, né? Eu estava vendo ontem um Joinville querendo gastar 600 mil, 500 mil, 600 mil de folha, pelo que eu vi na entrevista ontem.
Não sei se isso é bom. É bom ou é ruim? O Avaí está na Série B, né? Agora o Joinville está onde? Será que isso é bom? Nós fazermos essa loucura é bom para nós? E que garantia que eu tenho gastando 600, eu vou ter um time competitivo? E quanto fica a folha de vocês? A nossa vai ter que girar em torno de 150. Tá? Essa é uma realidade do clube hoje. Nós temos que... Você fez um comentário do Avaí, quanto? Não. Com todo o dinheiro que gastou, não chegou em lugar nenhum. Tá? Então, futebol é lá dentro, né? É lá que se resolve. Às vezes é um menino dá mais resultado do que... depende muito do que o treinador pensa e perfil de jogador que se encaixa dentro do tipo de jogo que ele se propõe. O sucesso está por aí. Só para finalizar.